sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O antigo adágio ensina que no ser humano ocorre a mais difícil convivência e o mais árduo equilíbrio, visto que nele há a coexistência de dois elementos radicalmente distintos, o corpo e a alma, um de natureza material e outro de natureza espiritual, embora, é claro, não há esse dualismo no sentido que um existe em função do outro, deveria haver uma profunda unidade entre eles. E quando o corpo e a alma se separam, como bem sabemos, ocorre a morte do ser humano. Mas durante a vida é necessário buscar um equilíbrio, porque não podemos nos deixar guiar exclusivamente por um dos lados. Não devemos viver como os animais, que agem apenas por instinto, porque não têm uma alma espiritual, e nem como seres puramente espirituais, como os anjos. Nós não somos anjos. Somos uma composição de corpo e alma e devemos manter um adequado equilíbrio. Uma imagem que considero apropriada para ilustrar esse conceito do equilíbrio é da balança antiga de 2 pratos. Espero que lembrem, dessa balança, Um instrumento que reflete com precisão o que se deseja comparar, o peso que se deseja comparar. De um lado, são colocados os pesos em si, e do outro, o objeto a ser pesado. E o equilíbrio perfeito é alcançado quando o ponteiro da balança permanece estável no centro. No entanto, esse equilíbrio é difícil de obter. É preciso dispor dos pesos adequados e colocá-los de uma maneira justa, proporcional. E na vida real encontramos esse desafio do equilíbrio, até porque muitas balanças estão falsificadas e consequentemente, o equilíbrio que exibem é ilusório, pois pendem para um dos lados. E a gente falava das balanças viciadas, que puxavam mesmo para um dos lados. Então precisa entender também as falsas temperanças, as falsas moderações. Há uma série de expressões que se tornaram populares nos nossos dias. Moderação, se fala muito, equilíbrio, vivamos sem exageros. Contudo, onde se encontra de fato esse equilíbrio? O que realmente significa moderação? Quando começa e onde termina o exagero? Então, é fundamental que o centro de gravidade da nossa balança seja exato, caso contrário, nossa vida estará sujeita a desequilíbrios. O maior exemplo de moderação e equilíbrio é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo frequentava jantares e festas. Sabemos que ele participou de uma celebração de casamento, as bodas em Caná. E ele não era um homem que impunha radicalismos ou proibições em relação às festividades. Ao contrário, podemos imaginar, Jesus sabia divertir-se de uma maneira saudável. Com frequência era convidado para as refeições, e vemos ele almoçando na casa de Mateus ou na casa de Zaqueu. Vemos na casa de Marta, Maria e Lázaro também fazendo uma refeição. E saboreava a comida daquela região, alcachofras, tâmaras,
cordeiro assado, empada de peixe, uvas, né? E provavelmente elogiava a cozinheira quando a coisa saía bem, agradecia a hospitalidade recebida. Imaginamos Jesus rindo junto às pessoas, tudo dentro de um ambiente plenamente sadio, construtivo. E o que nós sabemos também é que ele chegou a realizar o milagre da transformação da água em vinho no casamento em Caná da Galileia. Então Jesus não se opunha ao consumo moderado de bebidas alcoólicas, senão não teria feito esse milagre. E de acordo com os cálculos mais aceitos pelos estudiosos, nas bodas de Caná, Jesus teria transformado entre 400 e 600 litros de água em vinho. É uma quantidade considerável. Havia muita gente na festa também, né? Mas uma quantidade considerável. E ele não considerou isso algo impróprio. Não. E além disso, ele transformou em vinho de alta qualidade. Tanto que o mordomo falou: todo mundo serve primeiro o vinho de melhor qualidade. E quando o pessoal já está um pouco alto, embriagado, serve de pior qualidade. E vocês deixaram o melhor vinho para o final. Então, Jesus transformou em um bom vinho. Por outro lado, a gente vê que Jesus, quando era necessário fazer sacrifícios, fazia. Antes de iniciar sua vida pública, fez até jejum no deserto. O demônio tenta, pedindo que ele transforme as pedras em pão. E ele diz: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é a vontade de Deus que eu como agora, eu não vou comer. Bem, vivemos esse equilíbrio na vida de Cristo. E vivemos em uma sociedade, como dizíamos, consumista, hedonista, marcada pelo culto ao prazer, onde se desloca o fiel da balança, que é chamado esse ponteiro, para o lado que mais favorece. Voltando a falar desses desequilíbrios falsos, dessas temperanças falsas, né? A gente vê uma falsa moderação das pessoas egoístas, que se acomodam na mediocridade e evitam os ideais elevados por medo ao sacrifício. Um escritor com muita precisão descreve o homem cuja vida era guiada por um único lema: tudo com medida, tudo com moderação. Alimentava-se com medida, bebia com medida, amava sua esposa com medida, sua honestidade com medida. Né? Ele fala, ele era medíocre, não era moderado. Então a gente não pode confundir moderação com mediocridade. Né? Rezava com moderação também, uma vez por mês. Né? Então não podemos confundir, chamar moderação aquilo que é mediocridade. A palavra temperança, que é pouco utilizada no nosso dia, a gente ouve mais moderação, né, do que temperança. Mas a palavra mais adequada, temperança, a virtude da temperança, está relacionado com o equilíbrio. Tanto que aí vem várias palavras, como o tempero dos alimentos. Quando a comida está bem temperada, não é nem insossa, nem é picante demais. Na primeira carta aos Coríntios, se a gente traduz literalmente, São Paulo escreveu: Deus temperou o corpo. Se traduz às vezes, Deus organizou o corpo, né? Ou distribuiu bem o corpo. Então Deus organizou o corpo de forma equilibrada. Então temperança é esse equilíbrio. Aí surge, por exemplo, a palavra também clima temperado, aquele que não é nem tão frio, nem tanto calor, são devidamente balanceados. Então, temperança significa ordem, equilíbrio dentro de nós. Claro que às vezes a gente tem que conter, às vezes a gente tem que controlar, como dizíamos, às vezes temos que canalizar. E por que temos que controlar? Porque há uma má inclinação dentro de nós.
O pecado original de Adão e Eva desajustou a nossa natureza. Nossa natureza ficou desequilibrada e às vezes necessita conter impulsos para manter o equilíbrio adequado. Então, um autor dizia: a temperança é um voltar-se para si mesmo de maneira desinteressada e generosa. E esse mesmo autor dizia: e a intemperança é a autodestruição. E por que a intemperança é essa autodestruição? Porque a intemperança corrompe de forma egoísta as forças destinadas à autoconservação do homem. Podemos usar dois exemplos. Um exército normalmente está para defender a nação, mas às vezes, em certos casos, ocorrem guerras civis, que o próprio exército se volta contra a população. Outro exemplo da medicina, embora eu não entenda muito, são as doenças autoimunes. Aquilo que deveria combater um vírus ou algum ser intrusivo, começa a atacar o próprio corpo. E nesse sentido que a intemperança atua. Então, há desejos que são fundamentais para o homem. Desejo de autoconservação, relacionado à subsistência, à alimentação, à conservação da espécie, o descanso, etc. A autorrealização, todo mundo deseja se autorrealizar. E a autoafirmação, são coisas boas, são desejos bons que Deus colocou no nosso coração. Mas quando desordenadas pela intemperança, começa a ser destruidor. O impulso sexual, como falávamos, destinado ao fortalecimento do vínculo entre marido e mulher, a formação da família, a conservação da espécie também, quando está desregrado, leva à decadência moral da pessoa, na destruição do indivíduo e até mesmo da sociedade. E é triste ver quantos casamentos são destruídos por falta de temperança, por luxúria. É um homem que não é fiel à sua esposa no casamento, porque nunca viveu a castidade e não consegue viver. E um dia a mulher se cansa e dá o pontapé nele. Pornografia também é causa de separações. Quando a mulher descobre, que o marido vê pornografia constantemente, ela se sente um lixo, e se sente desprezada e tudo mais. E hoje em dia há casamentos que estão sendo destruídos por causa disso. Então, é algo autodestruidor. O desejo exacerbado de autoafirmação também, que leva a atitudes ridículas de soberba, de vaidade, o exibicionismo doentio, e destrói uma pessoa. Às vezes a pessoa se centra tanto nesse desejo de autoafirmação que esquece as outras coisas mais importantes, esquece a Deus, esquece a família, porque quer se afirmar. De autorrealização também, pessoas ávidas por poder, por sucesso a qualquer custo, os avaros, os ambiciosos, os que oprimem os outros e acabam esmagando os outros ao seu redor. Nessas eleições vimos muito disso. Por querer o poder se poderia fazer tudo. Atitudes antiéticas. Não se pode buscar o poder a qualquer preço. E quando uma pessoa faz isso, ela se autodestrói. Lembro uma citação de Platão que ele dizia: quando uma pessoa pega uma navalha e corta o rosto de outra pessoa injustamente, o seu próprio rosto se deforma. Interiormente essa pessoa se destrói, ela se deforma. E por que essas forças são autodestrutivas? Porque o ser humano tem o desejo inato de amar a Deus mais do que a si mesmo. E quando esse amor a Deus é violado, o ser humano se inclina à autodestruição.
Então, o amor próprio desordenado torna-se prejudicial e autodestruidor. Bem, também eu gostaria de falar de falsos autocontroles, que poderiam parecer virtude da temperança, mas não são. Né? O homem, por exemplo, que não fuma, não bebe, apenas para se considerar melhor que os demais, ele atua mal, porque a intenção é má. Ele busca a própria vaidade, isso não aproxima de Deus, afasta de Deus. Aquele que não vive a castidade no casamento, fechando-se a possibilidade de uma concepção e usa meios artificiais para evitar. No fundo é um tremendo egoísta, não quero ter filho de jeito nenhum. E não age por amor, mas por egoísmo. Então, eu tenho autocontrole. Não, você tem um grande egoísmo. Né? Ou a pessoa que por vaidade evita comer doces. Isso já não é temperança, mas culto ao corpo. É outra coisa. Ou alguém que estuda exaustivamente para passar num concurso. Não por amor ao estudo, mas pelo salário, por interesse pessoal. Também isso não é virtude da temperança. Então, a virtude da temperança vigia e corrige as ações humanas, né? e gera esse equilíbrio. Então, lembro agora de Aristóteles, que dizia: in medio virtus, a virtude está no meio. O que significa isso? Que se pode pecar por deficiência, por excesso. E a virtude está no meio. Né? Embora seja como uma crista de uma montanha, a gente pode crescer também. Né? A gente pode ir subindo pela crista e crescer em virtude. Mas é preciso alcançar esse equilíbrio. Então a temperança corrige e ordena. Então, ajusta a tendência de dominar e sobrepujar aos outros, fazendo-nos ouvir os argumentos dos demais. Controla os impulsos sexuais no matrimônio abençoado, que evitam cair no erro. Né? Não sei, de ceder a curiosidade imprópria por meio da internet, os outros meios. Né? E a temperança gera esse equilíbrio. Uma pessoa que poderia cair por defeito, uma pessoa que fica muda em casa. Né? Por excesso, uma pessoa que fala demais em casa. A temperança está no meio de saber falar e saber escutar. Né? Tem pessoas que são indecisas, erram por defeito, não querem tomar decisão. Tem outras que são temerárias, que não pensam antes de tomar as decisões. A temperança está no meio, a virtude está no meio. Então, é necessário não cair nem por excesso, nem por deficiência. Antes de terminar essa meditação, eu gostaria também de alertar de um perigo hoje em dia, de tentar dizer que os cristãos, ou qualquer religião, são desequilibrados. Né? Talvez pelos atentados terroristas, mas que não foram promovidos pelos cristãos, né? Mas por pessoas de outras religiões. Né? E se tenta passar a ideia que a religião leva ao radicalismo, ao fanatismo e ao desequilíbrio. Com relação ao cristianismo, não é isso. Ao contrário, né? Porque o cristianismo prega a virtude, a temperança, o equilíbrio. Mas é preciso entender bem. Né? O equilíbrio está intimamente associado à autenticidade e à maturidade. Porque hoje em dia também há uma tentativa de dizer: eu sou um cristão equilibrado, eu não mato, eu não roubo, então eu sou um bom cristão. Está longe de ser um bom cristão. Porque às vezes esse equilíbrio, eu só vou na missa quando eu estou com vontade, eu sou um cristão moderado, não sou radical. Não, é um cristão incoerente, que não é coerente com a sua fé.
Isso não é equilíbrio, mas uma distorção do cristianismo. Cristo nunca afirmou que bastava não matar, não roubar para ser considerado bom. Ele exaltava ao máximo: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. E o verdadeiro equilíbrio na vida cristã só se alcança quando há uma harmonia entre os deveres. O dever religioso, familiar, profissional, social. E a gente vê hoje em dia muitas polarizações, pessoas intemperantes, porque não conseguem esse equilíbrio. Pessoas, por exemplo, que só focam na saúde. Enquanto eu não me curar dessa doença, eu não farei mais nada. Mas calma aí, né? Outras pessoas que têm obsessão pela casa, tornam-se muito caseiros, parece que não pode sair de casa, né? Está sempre cuidando da casa excessivamente. Às vezes não passeia com a família, sempre está em casa. Excesso de cuidado com a forma física, transformando praticamente a academia em um ritual religioso, né? Eu não posso faltar à academia nenhum dia, né? Poxa, se tivesse essa atitude com relação à missa dominical, teria ótimo, né? Eu não posso faltar à missa dominical nenhum dia, né? Mas às vezes não tem. Às vezes dedicação exclusiva ao estudo. Enquanto eu não passar nesse concurso, né, eu não dou atenção nem aos filhos, nem aos amigos, nem a Deus. Está tudo errado, né? Bem, é preciso esse equilíbrio, que não é radicalismo, mas é coerência, e que exige equilibrar todos os campos da nossa vida. E veja, quando as pessoas às vezes consideram exagero fazer sacrifícios por Deus, mas não acho exagero ficar 1h30 na academia. Não estou falando nada contra a academia, hein? Eu acho bom fazer academia por causa do esporte, né? Ficar com saúde, mas digo, só o empenho que coloca para uma coisa, mas não coloca para outra. Submete à lipoaspiração, a gente vê mais nas mulheres, né? Mas rejeita o uso dos métodos naturais para o controle da natalidade. Faz o regime da água, né? Mas não faz abstinência de carne na quarta-feira de cinzas, né? Porque é exagero, hein? Mas né, o regime da água faz, né? Então, pessoas que buscam a si mesmas e por si mesmos fazem o sacrifício que for necessário, mas por Deus, pela família, não fazem. Bem, há uma história que eu gostaria de recordar. No livro Eneida, de Virgílio, o herói Enéas recebe dos deuses uma missão de chegar à Itália. No entanto, no percurso, na viagem marítima, ele desembarca em uma terra que era governada por uma rainha que tinha um nome estranho, chamada Dido. E como ele, ela é viúva. E Cupido faz com que Dido se apaixone perdidamente por Enéas. E fica segurando Enéas naquela terra. Uma deusa induz também Enéas a se envolver com Dido. E a sua missão começa sempre a ser adiada. Até começa a construir uma cidade naquele lugar. Mas em certo momento um Deus lhe aparece no sonho e ele decide partir. E mesmo quando está no barco, ele ainda hesita, mas finalmente toma sua espada e corta as amarras do barco, libertando-se assim da sua escravidão, por assim dizer, e pode seguir o rumo da sua vida, cumprir a sua missão. É uma história simples, mas quantas vezes a gente precisa cortar com as amarras? A gente se vê enredado, e é preciso cortar decisivamente as amarras. Tem algo que me afasta de Deus, que me impede de cumprir a minha missão, né? Eu preciso cortar com uma amizade inadequada. Eu preciso limitar o uso excessivo da internet. Eu preciso eliminar esse hábito de tomar umas a mais na sexta-feira. Eu tenho que cortar com isso, porque isso não me aproxima de Deus, me afasta de Deus.
E é bom aproveitar o recolhimento esse mês para pensar: será que em algum momento eu falsifiquei o fiel da balança, chamando de equilíbrio, que na verdade é comodidade, egoísmo? A temperança tem sido força ordenadora da minha vida? Será que meu cristianismo está sendo vivido sob uma falsa moderação, que na realidade é falta de comprometimento com Deus, um medo que Deus interfira demais na minha vida? E meditemos com serenidade. Tudo que vem de Deus só é para o nosso bem. Nossa Senhora sabia meditar no seu coração o que Deus queria dela, realizar a vontade de Deus por amor, que ela interceda por nós. Também ela nos diz, como disse na boda de Caná: fazei o que meu filho vos disser. E se nós seguirmos esse conselho de cumprir a vontade de Deus em todos os momentos, em todas as situações, também no controle do prazer, né, podemos transformar a água em vinho através da virtude da temperança. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.